Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 4, A Obra de Deus é administrada pelo Espírito. Quinta-feira, ler com oração 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. O arranjo do Espírito é para o avanço do Evangelho. Todo o arranjo do Espírito Santo é maravilhoso e contribui para o Evangelho. Depois de entrar em Antioquia da Pisídia, Paulo foi à Galácia. Talvez muitos não saibam, mas o motivo de ele ter ido a essa região foi uma enfermidade física. Se Paulo não tivesse com essa enfermidade física, não teria pregado o Evangelho aos Gálatas e, consequentemente, não teria alcançado Timóteo, sua avó e sua mãe, nem teria estabelecido a igreja em Icônio, Listra e Derbe. Essa enfermidade a que Paulo se refere, muito provavelmente era algum problema grave nos olhos. De alguma forma, era algo horrível a ponto de se esperar que os Gálatas sentissem repugnância. Contudo, não só eles não o fizeram, como estavam dispostos a lhe dar seus próprios olhos. Assim sendo, ele entrou na Galácia em busca de tratamento médico. Isso tudo faz parte da operação e do arranjo do Espírito. Às vezes você não entende por que ficou doente, ou porque aconteceu alguma coisa desagradável. É o Espírito fazendo as coisas. Se algo diferente aconteceu em sua vida, não murmure, porque é o Espírito fazendo algum arranjo. Aproveitemos para louvar o Senhor, porque Ele sabe fazer arranjos. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo traz outros detalhes acerca de sua entrada na Galácia. Mesmo em meio a grande perseguição e sofrimento, Paulo continuava a pregar o Evangelho na Galácia. O Evangelho foi recebido pelos Gálatas e, naquele tempo, as igrejas foram levantadas. A verdadeira obra do Espírito suscita a oposição daqueles que estão sob o governo de Satanás. Como o próprio Paulo alertou, os comportores dinâmicos, por exemplo, em seus muitos testemunhos, contam sobre o quanto são perseguidos pelos guardas, principalmente quando atuam em shopping centers. Contudo, a ousadia deles só aumenta, a ponto de abordarem as pessoas nas praças de alimentação enquanto estão comendo. Embora encontremos essas dificuldades, o Evangelho sempre vencerá. Louvado seja o Senhor. Em meio a tanta resistência na Galácia, Paulo gerou Timóteo, um precioso cooperador. Querido leitor, por causa de uma enfermidade sob o arranjo do Espírito, o apóstolo Paulo obteve muitos ganhos para o Evangelho na região da Galácia e também um jovem cooperador tão precioso. Timóteo era distinto entre os cooperadores de Paulo, o qual afirmou que não tinha ninguém de igual sentimento, ou seja, seu jovem cooperador tinha profunda cumplicidade com ele. Eles de fato eram unidos e identificados um com o outro. O Espírito administra todas as coisas. Não temos capacidade nenhuma para realizar a obra do Senhor. Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus a grandeza das revelações, os mistérios da economia de Deus, mas sem a operação do Espírito sua obra não seria nada. Quando os comportores dinâmicos saem para praticar o posso orar por você, o Espírito, que é o único onisciente, onipresente e onipotente, já visitou o coração das pessoas. O Espírito pode fazer tudo. Ele conhece tudo, ele tem poder para tudo. Se nós apenas nos prontificarmos como canais,
com coração limpo, consciência boa e fé sem fingimento, daremos condição para o Espírito nos usar. Desse modo, quando nos usa, o Espírito faz uma obra grandiosa. Não é de admirar que a colportagem dinâmica alcance milhões de pessoas por ano. É o Espírito que usa o Avança Jovem para recrutar cada vez mais jovens a se engajar no exército de Deus. É o Espírito quem capacita a rede de cuidado das irmãs a ganhar muitas mulheres em várias igrejas. É o Espírito quem atua para que o Expolivro ganhe a simpatia das autoridades, tenha a empatia do povo e da mídia. Encorajo as lideranças a aproveitar este bom momento. Abram os olhos para aquilo que o Espírito tem feito, para ver os instrumentos que o Espírito tem usado e se esforcem para se envolver nisso. Peçamos ao Senhor um caminho em nosso continente, em nosso país, para que de alguma forma o Espírito opere com força total neste momento da aurora. Pergunta de hoje: como se deu a entrada de Paulo na Galácia? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.